Amém, boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria de dar os recados agora, eu queria que você ficasse ligado nos recados. Quarta-feira a gente tem a nossa estaca via aplicativo Zoom. Eu queria convocar você a estar com a gente nas salas lá, pra gente estar trazendo uma palavra, a gente estar discutindo o que a gente ouviu no culto de domingo. Queria que você compartilhasse também o link para outras pessoas ter acesso a estaca, que vai ser via aplicativo Zoom na quarta-feira às 8 horas. Domingo a gente tem o nosso culto e infelizmente também não vai ser presencial, vai ter que ser online. A gente está fazendo nosso culto online, vai estar disponibilizado o link via YouTube. Eu queria que você ficasse ligado nisso. E sexta-feira a gente tem nossa oração às 19h30. A gente não está podendo se reunir na igreja, mas a gente está indo no monte. A gente não está deixando de orar, a gente está se reunindo aqui na igreja e indo para o monte orar. E está sendo muito edificante para nossas vidas. Eu queria que você não deixasse de ir também na oração. Amém? Oração na sexta, 19h30 e domingo o culto online. Amém? E agora eu queria falar da nossa generosidade. Eu não trouxe nada, uma palavra, um versículo bíblico, mas eu queria falar para você que em todas as ministrações, todos os nossos encontros, eu acredito que foi depositado, foi plantado uma semente no seu coração chamada generosidade. E é isso que eu quero trazer para você. A gente tem nossos afazeres mensais, nossas despesas mensais, e a igreja ela não está fechada. A gente está gravando, igual vocês estão vendo, a gente está vindo na igreja, então a gente não deixou ainda de usar a igreja. Então eu queria contar com a sua generosidade para esses dias também. A gente tem uma descrição do Pix, você pode estar fazendo a sua oferta, seu dízimo, a sua generosidade via Pix. E é isso, que a gente conta com a sua generosidade. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Esse momento que a igreja não vai estar presencial, mas eu acredito que ela vai crescer em generosidade, crescer em entendimento, em sabedoria. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Olá família, graça e paz, você que está aí na sua casa, no seu lar, nós temos uma palavra para você, que você possa realmente dar reverência à palavra de Deus no dia de hoje, nessa noite. Se você está na sua casa, esqueça as suas redes sociais, até mesmo porque nós não estamos mexendo, não é mesmo? E que finaliza após essa mensagem em nome de Jesus, meia-noite, no dia de hoje, nós acabamos a nossa semana, né, que nós fizemos um propósito sem rede social, sem TV. Eu gostaria que você mandasse aqui no nosso chat, conversasse com a gente, qual foi a experiência, o que Deus falou com você através de ter ficado sem redes sociais, sem TV. E o único motivo, né, que nos dá a intenção é de ler um livro, talvez, né, de ler a Bíblia, de se dedicar à nossa família. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que mudaram a mentalidade, mudaram o pensamento a respeito do que ficar em casa e o que fazer dentro de casa. E você vê que o entretenimento, a tecnologia vem para tirar e nos roubar um tempo que outrora a gente imagina que nós não temos, mas quando nós tiramos aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos faz perder tempo, e nós vemos que nós temos tempo de sobra para fazer muitas coisas.
Tem pessoas que nos deram testemunho que foram dormir 8 horas da noite, porque não tinham o que fazer. Pois bem, é isso mesmo. É isso que nós queremos demonstrar, que nós temos tempo. A diferença é a prioridade que nós damos para os tempos sobrando que nós temos. E que Deus possa abençoar a sua vida. E ore comigo para a gente ministrar essa mensagem, nessa série de mensagens, Fundamentos. Mais uma mensagem para falar ao teu coração aquilo que Deus tem bombado ao nosso, né? Pai, nós queremos dedicar agora, onde os seus filhos estiverem assistindo essa mensagem via YouTube, né? Que eles possam sentir a tua presença, que eles possam ouvir, ó Pai, essa palavra, esse fundamento eclesiástico, esse fundamento, ó Pai, sobre as Escrituras, sobre a nossa vida, Pai. Senhor, cuide do nosso coração, que nós não venhamos cair em nenhuma tentação. Através do Teu nome nós glorificamos e que nós venhamos dar toda a reverência à Tua palavra. E não importa o horário, o dia que os Seus filhos estão ouvindo e vendo essa mensagem, que eles venham tirar um tempo para dar, ó Pai, realmente uma atenção a isso que o Senhor quer dizer, a isso que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês estão felizes? Vocês estão conosco aqui? E eu gostaria de começar esse tema nesse domingo com algo que Deus tem queimado o meu coração a respeito de alguns conceitos, entendimentos sobre a igreja e o fundamento da igreja. Cara, como é importante nós entendermos como se caracterizou, né, e se construiu uma igreja até chegar nos dias de hoje. Nós podemos aí colocar desde a morte e ressurreição de Cristo, podemos separar, e a teologia também nos demonstra isso, né? Que nós podemos separar em 6 períodos. Nós podemos falar sobre várias outras coisas, só quero dar uma resumida do seu entendimento. Olhe para mim, preste muita atenção, vem comigo. 6 períodos da igreja para chegar nos dias de hoje. O primeiro período que nós podemos falar, primeiro de tudo, marque isso no teu caderno, marque isso para a tua vida. O primeiro período é o período apostólico. O período apostólico é da ascensão de Cristo até mais ou menos 100 anos após, né, depois de Cristo, vindo ali com João, até ali, vamos considerar a morte do apóstolo João, que nós vemos a igreja apostólica, a igreja que nasceu com os apóstolos, a qual Jesus designou para estar na terra e permanecer e construir uma igreja apostólica. O segundo período que nós entendemos, o segundo período é a igreja perseguida. Marque isso, a igreja perseguida, e você vai entender aonde eu quero chegar. Chega ali a morte de João, em 100 anos depois de Cristo, até 330, aonde Constantino, onde foi o primeiro imperador, né, romano, que deu uma autoridade, que deu uma carta, que fez um decreto para os cristãos, para a liberação assim do cristianismo. Foi o segundo imperador de Roma na sua dinastia e o primeiro a liberar, dar um decreto da liberação do cristianismo em Roma. Então foi por volta ali de 272 depois de Cristo até 333, né? Se chamava ali o homem, né? Flávio Valério Aurélio Constantino. Isso é muito importante, ele era conhecido como Constantino o Grande. É muito importante nós entendermos que existiu essa era e que essa era, nesse segundo período, a igreja ela era perseguida. Gente, a igreja depois dos apóstolos, ela foi extremamente perseguida, foi banhos de morte, foi mártires para todos os lados. Aqueles que levantavam o nome de Cristo Jesus como seu Salvador era assassinado. Então Constantino assinou esse decreto e liberou o cristianismo, então partindo ali de Roma. E o quarto período que nós podemos falar é o período da era medieval. Me perdoem. Terceiro período é a igreja imperial de Constantino, de 303 mais ou menos, até a queda de Roma de 476. Agora,
outrora, onde os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram mandados para as prisões, agora Roma coloca esses cristãos, esses papas, esses episcopais no trono, no poder, onde na era imperial as pessoas que proclamavam o cristianismo dentro do Império de Roma, depois, né, de Constantino ter liberado, agora eles começaram a tomar os tronos, tomar as decisões, e após isso, no quarto período, onde eu estava falando lá, é a era medieval, é a igreja medieval, que foi ali na queda de Roma, de 476 até a queda de Constantinopla, que foi em média no ano milenar, né, que é a igreja medieval, de 1000 anos. Então ali até 1453, mais ou menos, agora iniciou um período milenar conhecido como essa igreja, a igreja medieval. E o incrível que pareça, gente, que toda a Europa, toda a Inglaterra e até a América do Norte era totalmente desorganizada, era totalmente caótica, né? E essa igreja medieval, ela começou a tomar ali os reinados e o reino. E uma coisa que é importante, que agora a igreja apostólica foi para a igreja perseguida, que foi para a igreja do Império Romano, agora a igreja do milênio, a igreja medieval é a igreja que quer dominar todas as coisas. Ela não quer mais transformar as pessoas no cristianismo, ela quer agora que a igreja, a própria igreja de Roma domine o mundo. E nós vemos isso nesses dias, nessas épocas, né? Dos dias daquela época, que a igreja queria realmente dominar todas as coisas, ela queria ter poder. E o mais legal é que na era medieval, na igreja medieval, os bárbaros, né, os soldados, iam junto com os papas, né? Os papas iam junto, o clérito ali ia junto com o pessoal para a guerra, para dominar reinos, para dominar castelos e reinados. E essa é a era medieval. O quinto período da igreja, nós estamos falando dos 6 períodos da igreja até nos dias de hoje, e o quinto, aí entra a igreja reformada, que depois da queda de Constantinopla, em 1453, ao fim dos 30 anos aí, que o pessoal diz a guerra dos 30 anos, né? Começou ali agora Martim Lutero, em 1517, colocando as suas teses na porta da igreja católica, indo contra a igreja católica, lendo uma Bíblia de verdade, trazendo a pureza das escrituras, que aquilo não estava certo, que a igreja medieval não estava certa, não estava correta, né? Tem muitas histórias dos cavaleiros templários, os cavaleiros que iam através da igreja católica para realmente assassinar reis, assassinar algumas cidades para a igreja crescer e tomar conta e tomar posse. Enfim, o rei era debaixo de um papa, e nós vemos muitos filmes assim, nós vemos muitas séries assim, é incrível, isso é legal. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nós temos que entender toda a era da igreja e todo o fundamento, o que aconteceu até chegar nos dias de hoje. Então Martim Lutero ali fez o seu protesto contra a igreja de Roma, contra a igreja católica, né? Reivindicando um verdadeiro cristianismo, trazendo de volta a essência do puro e simples cristianismo. Essa aí é o quinto período da nossa igreja. E aí nós vamos para o sexto período, que é a igreja moderna, ao fim da guerra dos 30 anos, lá em 1648 mais ou menos. Aí já vemos até o século 20. Agora nós vemos uma igreja cultural, uma igreja de grandes movimentos, avivamentos, igrejas protestantes, igrejas que realmente revolucionaram toda uma estratégia de cultura de igreja até no século 20. E agora nós vamos prestando atenção que a partir de aí
daí a igreja agora ela passa a ser uma igreja moderna, uma igreja contemporânea, e a cada dia que se passa a igreja começa a mudar de forma de vestimenta, como dizem muitas pessoas por aí. A igreja começa a mudar de característica, a igreja começa a mudar de personalidade, a igreja começa a mudar de criatividade, a igreja começa a mudar com a tecnologia. Você está me vendo através do YouTube. Quando nós iríamos pensar nisso? Quando iríamos passar pela nossa cabeça que isso iria acontecer? O que eu quero que você entenda é que em todo esse tempo a igreja está em crescente mudança, a igreja está em desenvolvimento, a igreja está em crescimento também. E agora nós vemos aí uma igreja que alcançou povos que eram, outrora inatingíveis. Eram povos que só através agora de missões, através de missionários, através de pessoas sedentas pelo amor, levando o evangelho, pregando o evangelho e indo realmente cumprindo o ID. E nisso, nessa introdução dos 6 períodos da igreja, até nos dias de hoje, eu quero começar essa mensagem com você em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, uma carta fantástica de Paulo à igreja de Corinto. Eu quero que você preste muita atenção por que nós demos essa introdução. Vem comigo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. 10. Conforme a graça de Deus que foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Galera, eu queria compartilhar algo muito incrível com você, que eu tenho vivido em Deus. E existem algumas coisas que eu vou pensando, e não faz sentido nenhum. Paulo está dizendo aqui, nós somos cooperadores de Deus. E eu queria perguntar para você, cooperador do que, gente? Eu e você cooperamos com o que? Nesses 6 períodos da era da igreja, nós cooperamos com o que? Porque Paulo está nos colocando, nos posicionando como cooperadores de Deus. E o que eu posso entender, Sabe, quando digo cooperador, se você for ver o sentido literal da palavra cooperar com Deus, quer dizer que em tudo que existe na sua vida, em tudo que existe na minha vida, na nossa vida, nós precisamos cooperar. O que é cooperar? Muitas vezes é entregar aquilo que você tem, muitas vezes é você ser quem você é em Deus para o benefício de Deus. Sabe, e é uma loucura porque Paulo diz para mim e para você que nós somos cooperadores de Deus, mas a fundo nós não cooperamos com Deus. Vamos lá, um dos pensamentos de como posso cooperar com Deus é os nossos bens. Se eu e você nós declaramos que nós somos cooperadores de Deus, a minha pergunta para você é: os bens que você tem cooperam a Deus? Os bens que você tem, o dinheiro que você tem, toda a parte materialista que você tem, coopera para Deus e com Deus? Porque se você colocar até no Google o que é cooperar com Deus, você vai ver que é cooperar 100%, cooperar em tudo na sua vida. Cooperar com tudo que você tem, cooperar para que o reino de Deus cresça. Então a minha pergunta para você é: os bens que você tem, você dividiria aquilo que você tem para que o reino de Deus cresça? Pois que Ele cresça e eu diminua. Isso é cooperar com Deus, começa aí. Mas sabe uma das coisas também que não me faz sentido nenhum? Cooperar com Deus é cooperar com o verdadeiro
pensamento e a verdadeira natureza pela qual nós fomos criados em Deus. E uma coisa que não faz sentido para mim, gente, eu vou abrir meu coração para você, às vezes nós não gostamos de pensar assim porque a gente acha que é pecado. Mas você já pensou comigo? Vem comigo. Você já pensou aqui, cara, parece que eu estou lendo a Bíblia e parece que Deus errou. Parece que Deus não tem um controle sobre todas as coisas. Parece que Deus errou no meio do caminho. Porque Paulo está dizendo que nós cooperamos com Deus. Agora Deus nos entrega, muitas vezes, gente para cuidar, pessoas para correr atrás, para ter que amar, para ter que cuidar, tem que abençoar, tem que dividir bem, tem que. E Deus tinha 2 pessoas só para cuidar e parece que não deu muito certo. Ele só tinha Adão e Adão lá dentro. E como diz por aí, era um culto de 2 pessoas o dia inteiro. Era só 2 pessoas e parece que saiu fora do controle. Eu sei que você pensa assim também. Como que Deus dá algo para nós que nem Ele conseguiu fazer? E quando nós vemos toda a história e trajetória da igreja, a gente só vê erros, só vê pessoas cambaleando, pessoas que não entenderam, pessoas que pegaram e não entenderam nada. Outra coisa que não faz sentido, ao invés de Jesus ter passado 3 anos cuidando de pessoas, tratando de pessoas improváveis, 12 pessoas improváveis, por que Ele não escreveu tudo que já tinha que escrever e a gente viver? Agora fica essa briga aí. Você é milenista, você é pré-milenista, você vai morrer antes, você vai sofrer tribulação, você não vai, você reina, você não reina, 7 reinos, 7 montes, isso, aquilo. Por que Jesus já não escreveu tudo, gente? Por que Jesus já não escreveu que hino que a gente tem que cantar, que hino que não pode cantar? Por que não resolveu isso aí para nós? Ficou mais... Jesus, se Ele gastasse 3 anos escrevendo tudo isso aí, ficaria mais fácil para a gente viver à risca aquilo que Ele queria. Agora, sabe qual que é o maior erro de não entender como é cooperar com Deus? É achar que com as suas próprias mãos, achar que tudo aquilo que você faz tem que ser da maneira correta, que assim você está agradando a Deus, sendo que a única coisa que Deus pediu para você fazer, que agrada a Ele, é amar Ele de todo o seu coração. Em todo esse período da igreja, se as pessoas entendessem que não é conquistar reinos, não é... Você está entendendo que isso já deu ruim lá no passado? Tentar reinar, a igreja tentar reinar no mundo, porque quem vai fazer isso não somos nós. É só Jesus que tem esse poder, é só um único rei, é o único verdadeiro e legítimo rei que pode reinar sobre algo, gente. Então tentar reinar já deu ruim no passado. Tentar fazer as coisas tudo certinho, à risca, também já deu ruim no passado. Porque daí perseguia e matava aqueles que nós achávamos que não estava vivendo conforme uma lei. Faz sentido? Tentar viver à risca uma lei já deu ruim também no passado, gente. Agora, a única coisa que Deus pediu para você fazer, para eu fazer, desde o princípio de tudo, pelo qual Ele nos fez, é simplesmente para ter um relacionamento com Ele. Não, mas eu preciso estudar, eu preciso fazer. Beleza, você pode fazer, mas Ele te pediu para ter um relacionamento com Ele. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Fundamentos. O maior fundamento que Deus Ele nos deixou é: ame a Ele
sobre todas as coisas. Fim. O primeiro mandamento vos dou: ame a Deus acima de tudo. Agora, Tiago 4:8 vai dizer: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E Tiago vai dizer: pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. E muitos discípulos, dizem, mas nem Tiago era para estar na Bíblia, porque a salvação é só pela fé. Você está entendendo o rolo? Mas através de Tiago, nós aprendemos uma lição que, independente do que nós achamos e do que nós fazemos, como nós estávamos nesses últimos 2 domingos que nós ministramos aqui, nós falamos sobre isso. Transgressores nós somos, pecadores nós somos, mas o que o Senhor espera de nós é amar Ele sobre todas as coisas e ser um pecador arrependido, jogado aos pés daquele que é o único fundamento de toda a igreja. E jogar aos pés de alguém, você precisa ter intimidade com essa pessoa, porque senão você vai ser um forasteiro e um estranho. E Paulo vai dizer: agora vocês não são mais forasteiros e nem estranhos, vocês são da família de Deus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Um dia chegaram em mim e disseram assim: pastor, eu me cansei de ajudar fulano. Eu disse: por quê, uai? Eu falei assim: porque eu já fiz de tudo para essa pessoa e ela não muda o jeito dela, ela não muda, pastor. E dentro de mim, se você chegar um dia e falar isso para mim, entenda o que eu vou pensar. Pode ser que eu não fale o que eu estou pensando, mas eu estou pensando isso. Isso para mim então não é evangelho, porque o evangelho é ilógico. O evangelho é tudo que foge de uma lógica. Pensa comigo. Se o evangelho é loucura, então a pessoa fazendo tudo contra você, a pessoa falando mal de você, a pessoa xingando, te zoando, mesmo assim você fazendo tudo por ela, você amando ela, você respeitando ela, você servindo ela, você ofertando a ela, você honrando ela, isso não tem lógica. O que tem lógica é se a pessoa me fizer mal, eu abandonar ela. Isso é uma lógica. Mas o evangelho é mediante tudo aquilo que a pessoa possa fazer contra você, você ainda continuar servindo ela. Isso é o verdadeiro evangelho. Agora, o evangelho é loucura. O evangelho é ele fazer tudo contra você e você continuar surpreendendo ele. Porque daí a pessoa vai olhar e vai falar assim: mas eu já xinguei essa pessoa, já falei mal dela, já coloquei ela na boca do sapo fechada, já fiz isso, fiz aquilo, mas mesmo assim essa pessoa não para de me mandar mensagem, não para de se importar comigo, eu estou até constrangido. Esse é o verdadeiro evangelho. Agora, desistir de alguém porque já fez tudo por ele, é lógico. Agora, você dedicar a sua vida por aquele que está fazendo contra você, isso é o evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o maior fundamento da igreja precisa aprender que Deus, Ele não quer ser reconhecido por você, Ele quer ser conhecido através de você. Deus, Ele não nos fez para que as pessoas reconheçam Ele através de nós. Deus, Ele nos fez para Ele ser reconhecido, para Ele ser conhecido, através de nós. Exemplo: quando eu conheço uma pessoa de vista, mas eu não tenho relacionamento com ela, então quando eu vejo ela na rua, eu conheço essa pessoa, eu reconheço ela. Eu reconheço a pessoa de algum lugar. Eu vi essa pessoa em tal lugar, eu reconheci ela.
Agora Deus não fez eu e você para ser reconhecido. Ele nos fez para que nós venhamos a mostrar a natureza dele através de nós. Por quê? Porque o nosso erro é achar que Deus nos criou para viver acertando, para viver fazendo do bom do melhor, sendo o mais perfeitinho possível, sendo o mais lindo, maravilhoso possível, nunca erra, o santo. Não, esse é o maior erro da igreja até hoje. Sendo que, na verdade, o Senhor nos criou para que a natureza dele seja formada e forjada e transparecida através da minha vida e da sua vida. Sabe, por isso, nas mensagens anteriores, entendemos que Ele nos fez dele. E Ele não nos criou vários dele. Ele nos criou um na pluralidade. O Senhor, é uma coisa, é confuso de entender, mas pense comigo. Deus, Ele nos fez para sermos um com Ele no plural. Antes do pecado, nós não tínhamos nome separado. Nós éramos um ser humano, Adão, no plural. É por isso que Ele nos reconheceu, é por isso que Ele nos conheceu nele. O Senhor nos conhece nele, o Senhor nos fez nele. Antes do pecado não tinha um nome, era tudo o homem Adão, o grupo Adão, a coletividade de um ser só. Façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. Agora, Deus não quer que as pessoas reconheçam que você é dele. E sim, Ele espera que as pessoas te conheçam nele. O Senhor não espera que as pessoas olhem para você e digam: eu reconheço Jesus na sua vida. E sim que as pessoas chegam em você e dizem assim: eu vejo Jesus em você. Reconhecer é diferente de conhecer. Qual é a diferença, pastor? É a intimidade. Eu reconhecer que os seus atos parecem com o de Jesus é uma coisa. Agora, eu reconhecer que você é o próprio Jesus na terra, cara, é uma questão de intimidade. Porque eu me relacionei com você e eu vi isso em você. A minha pergunta é: onde você trabalha, na tua família, nos teus amigos, na tua própria igreja, as pessoas reconhecem que você vai na igreja? Ou as pessoas veem Jesus em você? Elas olham para você e dizem que você vai em alguma igreja, ou elas olham para você e dizem: você tem as características de Jesus? Há uma grande diferença. E esse foi sempre o erro da igreja. Entenda muito bem, da mesma maneira que eu largo tudo para ser um com minha esposa, isso chama relacionamento, até que nós tornemos uma só carne, um só espírito. O Senhor espera de nós que nós venhamos largar tudo para sermos um com Ele. Isso é relacionamento. O mesmo espírito, o mesmo corpo, a mesma alma. Sabe, João capítulo 17, versículo 21, João 17, 21, diz assim, João 17, 21, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Você me enviou. Uau! Então o Senhor não espera que as pessoas te reconheçam como crente. O Senhor espera que as pessoas vejam a natureza dEle em você. O Senhor não espera que as pessoas olhem para você e dizem: você vai na igreja, né? Mas o Senhor, o nosso Deus, o Criador, nos criou
para que a natureza dele estivesse em nós. E aí que eu volto em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10. Preste atenção. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, eu lancei o alicerce, eu lancei o fundamento, eu lancei como deve se achar, como deve se encontrar através do solo, através da sua casa, onde você deve ir, e outro está construindo sobre o mesmo alicerce. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E nós ministramos semana passada o quê? Havia duas casas, uma construída possivelmente ao mesmo nível, ao mesmo lugar que a outra. A diferença é que uma cavou o alicerce. Gente, vem comigo, olha aqui, Paulo está falando, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor. Uau! Lembra da parábola de Jesus? O tolo construtor construiu a casa sem alicerce. O sábio construtor constrói a casa com um alicerce. E o alicerce é um só. Paulo vai dizer, não coloque outro alicerce. Esse alicerce já está posto sobre a igreja. Esse alicerce é Jesus Cristo. Agora eu quero entrar. Agora Jesus veio à terra. Veio para a igreja. Veio para os seus. Não somente para te salvar e te levar para o céu, mas para mostrar como é ser salvo aqui na terra. Estávamos perdidos nisso. A igreja sempre esteve perdida nisso. Nunca entendeu por que Jesus veio. Mas Jesus, ele não veio para te salvar, para te levar para o céu, meu amorzinho. Jesus veio te ensinar como é ser salvo na terra. Porque lá no céu você não vai precisar de salvação, você vai precisar aqui na terra. E o que é incrível é que Jesus veio nos mostrar como é ser salvo até de nós mesmos. Pois nem mesmo Ele pôde se salvar. Então, para parecer com o Pai, precisamos imitar a Cristo, como Paulo diz, sejam meus imitadores assim como eu imito a Cristo, mas não a Jesus, porque nem Jesus conseguiu se salvar, Ele foi para a morte. Jesus, o homem, foi para a morte. Então Jesus, nem o próprio Jesus conseguiu se salvar. Então Jesus, ele veio ensinar eu e você, florzinha de Jesus, que durante todo esse período da igreja, um homem errou e pecou nisso, em tentar ser bom, em tentar ser ótimo, em tentar ser excelente, coisa que algumas pessoas do Velho Testamento entenderam. Sabe, o sofisma da nossa mente, o que é um sofisma? Sofisma é tentar demonstrar uma coisa que na sua literalidade não é. Então muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça uns paradigmas, uns tabus, uns quesitos religiosos que não é. Ah, pastor, está me dizendo que então eu não preciso ser bom, eu não preciso fazer o bem, eu não preciso ser servo, eu não preciso trabalhar na igreja. Não quero dizer isso não, mas para você é muito mais fácil ficar construindo 100 igrejas do que passar 3, 4 horas em relacionamento com Deus. Você se sente muito mais de Deus colocando a mão na massa, trabalhando, servindo, indo para cá, indo para lá. Vamos lá comigo. Tem muita gente que prefere fazer 4, 5 anos de teologia. Tem pessoas que preferem fazer uma faculdade inteira de teologia do que ler a Bíblia inteira. Faz sentido para você ou não? Você prefere ler 20 livros a respeito de algumas coisas da Bíblia do que ler a própria Bíblia inteira. O que eu quero dizer com isso é que nós temos preguiça de ter relacionamento com Deus, porque nós achamos que vamos lá, é tão simples, e às vezes é simples demais. Aí você olha e fala assim, não, ter relacionamento com Deus, passar horas com Deus, não, é simples demais. Não, o evangelho não é isso. Não, o cristianismo não é isso. É algo muito além disso. Eu preciso ser estudado, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, sendo que Deus,
Ele está te falando nessa noite que outrora já erraram as mesmas coisas, os mesmos paradigmas, os mesmos sofismas que você está errando, sendo que o maior fundamento da igreja, pela qual Cristo nos criou, é para ter um relacionamento com Ele. Ele criou um homem para que nele permanecesse a natureza de Deus e um relacionamento com Deus, assim como o Pai, o Filho e o Espírito é, o Senhor, Ele quer ter um relacionamento com você. E isso não é temporário, isso é eterno. Então eu preciso praticar aqui, Maico, na terra, um relacionamento pelo qual estarei acostumado quando eu adentrar o céu. Porque o meu relacionamento daqui vai dizer muito a respeito do meu relacionamento eterno. O meu relacionamento durante o meu período de vida aqui vai refletir em um relacionamento eterno com Deus. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que o maior erro da igreja de todos esses anos é tentar dominar algo que só Deus pode dominar. É tentar fazer algo que só Deus pode. É tentar ser Deus. Um homem, toda a sua vida, desde a primeira queda, o maior erro da humanidade é tentar ser Deus. Adão, Eva, cujo nome depois do pecado, o primeiro lá, o querubim querido, que muitos dizem. Qual foi o maior erro deles? A serpente chegou no ouvidinho da mulher e disse o quê? É verdade que vocês não podem? A gente pregou, insistia sobre isso. A mulher, não é que nós não pode. É que pode tudo, só não pode comer daquela ali. Mas não é que não pode, é que Deus tem medo que vocês fiquem igual a Ele. Mas essa sempre foi a intenção de Deus. Nos tornar um, assim como Ele é. Então não tente ser ou fazer algo que você já é. E volto a dizer, o que você precisa fazer nos dias de hoje, na igreja moderna, é só entender. Porque tudo que você entende, você acessa. É por isso que eu estou ministrando isso nessa noite para você. É que se você não entender o fundamento principal pela criação, você não entende o porquê foi criado. Você já imaginou uma igreja sem relacionamento com Deus? Uma igreja fria, uma igreja calculista, uma igreja que acha que com a sua persuasão, com os seus eventos, com a sua chiqueza, a sua boniteza, a sua coiseira, que vai ganhar pessoas. Porque é isso, porque o louvor tem que estar bonito, não precisa estar santo, não precisa ninguém ter relacionamento com Deus, é só cantar bonito. Cantou bonito, ganha gente. E nós vemos que isso já foi um erro do passado, em tentar fazer bonito. Imagine uma igreja sem relacionamento com Deus, gente. Quando sair para trabalhar, qual é o seu pensamento? Em ser o melhor? Em ser o mais efetivo? Em ser o mais proativo que seja? Ou quando você sai para trabalhar, o que você mais pensa é que você necessita de ter um relacionamento com Ele. Qual é o seu pensamento todas as manhãs? Quais são os seus pensamentos todas as manhãs? Uma igreja de serviço tende a ser uma Marta da vida. Mas Jesus, Ele nos pede para ser uma igreja de intimidade. Eu já preguei sobre isso, só quero te lembrar para a gente finalizar nessa noite. João capítulo 11, versículo 20. Ambas, Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, Marta falecido, morto,
E João capítulo 11, versículo 20 diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não estaria morrido, não teria morrido. Do versículo 21 ao 28, do 21 ao 27, ela fica discutindo com Jesus. Ah, mas é isso, mas é aquilo. Daí Jesus fala: não, mas é para a glória de Deus. Não entendo que Ele vai ressuscitar naquele dia. Não, daí Jesus começa a explicar para ela: você não está entendendo, Marta. O que eu estou fazendo aqui, você não está entendendo. Aí no versículo 28, Jesus meio que cansa, diz assim: e depois de dizer tudo isso, foi para casa, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui, está chamando você. Ou seja, no versículo 28 nós poderíamos remanejar as palavras, dizendo: depois de dizer isso, o mestre falou: vai chamar Maria para mim, por favor. E no versículo 32, depois de ter conversado tudo, no versículo 32 do capítulo 11, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria se prostrou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, olha para mim, Marta falou a mesma coisa e discutiu com Jesus. Marta é a igreja do serviço, Marta é a igreja do trabalho, Marta é a igreja que achando que vai fazer café, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai agradar Jesus. Eita! E nos versículos seguintes, a Bíblia diz: ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se e disse: onde colocaram? Perguntou ele. E falaram: vem e vê, Senhor. E responderam-lhes: vem e vê, Senhor. E a Bíblia diz no versículo 35, Jesus chorou. Para Marta, Jesus deu explicações, mas para Maria, Jesus entregou os seus sentimentos. Uau! Uau! Forte! Para todas as eras das igrejas nesses séculos, Jesus tem discutido, o Senhor tem discutido, mas chegou um momento de se levantar uma igreja de sentimentos, onde Jesus revelará os profundos segredos do seu coração para os seus filhos. E a igreja de hoje em dia, meus amados, eu quero ser um profeta na sua vida. Ela precisa ser a igreja do relacionamento com Deus, pois senão, no meio de uma pandemia, de um caos, de uma dificuldade, onde você está vendo, pode ser que você que está me ouvindo, você perdeu o seu emprego, você perdeu uma empresa, pode ser que você não tenha o que comer dentro de casa, e eu peço para você, chame a gente nas redes sociais, que alguma coisinha, algo da nossa limitação, a gente vai te ajudar, a gente vai fazer, porque essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja que coopera com Cristo, divide o que tem. No mínimo, a gente vai arrumar alguma coisa. Ei, deixa eu te falar. Uma igreja no meio desse caos, se ela não se levantar com relacionamento, ela não irá permanecer em pé. Marta, quando viu Jesus, ela questionou: se você estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Jesus teve que explicar para ela sobre a ressurreição, sobre depois da sua vinda, enfim. E aí eu acho que ele ficou de saco cheio, ele falou: vai chamar sua irmã. A hora que veio, Jesus viu que ela estava chorando, Jesus se comparou. Olha o que a Bíblia diz: ao ver Maria chorando, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se e perguntou onde ele estava, e as pessoas levaram ele até lá, e Jesus chorou. E versículo 36, a Bíblia vai dizer: e aquele povo que estava lá viu que realmente Jesus o amava. Uau! Os dias que nós estamos vivendo aqui, meus queridos, Jesus quer que você entenda. Está fechada a igreja, sabe por quê? Para a gente parar de trabalhar e ficar dentro de casa tendo um relacionamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor quer nos mostrar, quer nos revelar, que ainda a gente não entendeu
o fundamento principal por tudo isso que está acontecendo? Ou será que você não se pergunta, por que está acontecendo a pandemia? Não faz sentido. Por que está acontecendo essa doença mundial? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Você ainda não entendeu? Que chegou um momento da igreja se levantar como a igreja do relacionamento. Pois quando Jesus vê você chorando, Ele não quer ficar questionando, discutindo com você. Ele quer chorar com você, pois Ele está fundamentado em você. E para finalizar, como eu disse, a gente já pregou aqui sobre isso. O Senhor não quer ter atrito com você, o Senhor não quer discutir, o Senhor não quer fazer tragédia na tua vida. Ele quer fundamentar em você, porque quando Ele nos fez, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, para que ele, o homem, Adão, Isha, sejam um conosco. Vamos pegar não só os períodos da igreja, para finalizar, de Gênesis a Apocalipse. Deus criou o jardim para ter relacionamento com você. Depois Ele criou um tabernáculo para ter um relacionamento. Depois Ele criou uma aliança para estar no meio do povo. Depois Ele criou um templo. Depois esse templo, Ele criou a atmosfera do templo, o Santo dos Santos, e o santo lugar, o santíssimo lugar. E por fim, de uma vez por todas, o Senhor nos colocou nele, através de Cristo Jesus. O Senhor não quer te salvar para esperar chegar a época de você ir para o céu. O Senhor, Ele quer te salvar na terra. O Senhor, Ele quer te mostrar como é ser salvo aqui na terra. Em todo esse período, a única coisa que Ele quer de você, o único fundamento eu vos dou: ame a mim acima de todas as coisas. Senhor, nós pedimos perdão pela nossa ignorância, pelos nossos sofismas, pelas nossas faltas de compreensão. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de entendimento. E me revele todos os dias o que eu preciso e o que eu não preciso fazer, para que as pessoas não venham a reconhecer o Senhor em mim, mas para que as pessoas venham conhecê-lo através de mim. Eu não quero ser reconhecido pelo que eu faço, eu quero ser conhecido pelo que eu sou. Eu não quero andar na rua e as pessoas, eu reconheço esse homem, ele vai na igreja. Eu quero andar nas ruas e as pessoas se ajoelharem e começarem a clamar pelos seus pecados, pelos seus erros, porque a tua presença está em mim. E onde eu pisar, o Senhor venha pisar também, pois onde eu estiver, que o Senhor esteja também. Em nome de Jesus. Eu abençoo você, eu abençoo a sua família, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu lar, eu abençoo tudo que você colocar as suas mãos, em nome de Jesus Cristo. E que a partir de hoje, você venha ser conhecido nele. Assim como Jesus disse, que eles sejam conhecidos, assim como o Senhor é conhecido em mim, Pai. Como você é conhecido em mim, eu em você, e nós somos um só. Para que nós sejamos um,
para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Então, Pai, eu oro sobre essas pessoas que estão na sua casa, que elas venham entender que elas precisam ser conhecidas em você, para que o mundo veja, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. E a próxima live, que nós venhamos estar juntos, que você venha estar no aplicativo Zoom na quarta-feira, 20 horas, às 20 horas no aplicativo Zoom, que nós venhamos estar junto para compartilhar essa mensagem também. E um abraço, eu queria realmente que nós venhamos entender logo, né? Tudo que a gente entende a gente acessa. Então, nós venhamos entender logo esse momento que nós estamos passando, que nós venhamos passar logo essa fase, porque eu quero te dar um abraço, eu quero abraçar a tua família, eu quero estar fazendo um churrasco com você, eu quero estar com você, eu quero um relacionamento. E agora imagina, aí peguei, se eu quero te abraçar, se eu quero fazer um churrasco com você, se eu quero ter um relacionamento com você, imagine o nosso Deus, o nosso Pai, o quanto Ele quer ter um relacionamento com você. Então, pelo amor de Deus, entende logo isso. Entende logo que Ele quer ter um relacionamento. Entende logo que já erraram tudo que a gente já pensou em errar. Já erraram. E venha para o teu secreto, vai para o teu secreto, vai para o teu quarto, vai para o teu relacionamento. E nós estamos numa série de mensagens junto com um propósito de 21 dias de jejum e oração. Tem pessoas que estão junto comigo jejuando um dia sim, um dia não, jejuando todo dia. Essa semana nós ficamos sem redes sociais a partir de meia-noite. Está liberado Netflix, rede social, glória a Deus, amém. Agora, essa semana que está entrando agora, ajuda aí, produção, cadê a produção? 23, dia 23, a partir do dia 23, a partir do dia 22, nós vamos entrar no propósito de massas. Tudo que é tipo de massa, tudo que é feito de massa, é pão, é bolo, é macarrão, é massa, amém? É você e Deus. Nós vamos fazer esse propósito. Todas as vezes que você for fazer, você entregue a Deus em prol de Piracicaba, em prol do índice diminuir do problema com o nosso Covid, com a doença. Que nós venhamos orar pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. Abraço.